Deixa eu colocar essa primeira aqui logo. Vamos logo para essa polêmica aqui. O 909320, se ele quiser se nomear aí, eu não sei se é homem ou mulher, mas fique à vontade aí para trazer aqui, né, se apresentar para a gente. Ele coloca o seguinte, ó, quais orientações para eventual gravação de entrevistas ou formalização da ata de entrevista? Então, ele está falando de gravação e está falando da declaração por escrito ao mesmo tempo. Esses dois temas a gente já ia abordar, então vamos lançar logo eles aqui agora. E ele traz o seguinte no final, né? Sobre o prisma da proteção de dados pessoais /sensíveis. Vamos jogar aqui, Ricardo, o que você acha? O que a associação traz? Então, na visão da associação, por exemplo, na parte de gravação de entrevista, de acordo com a legislação local, se permite ou não, o que eu vi recentemente num webinar patrocinado pela associação, para quem é inscrito, coisa e tal, que eu participei, eles estão fazendo um negócio bem diferente que até fiquei chocado. Eles estão fazendo gravações de vídeo de todas as entrevistas de meio corporativo, não é policial. Policial já é uma recomendação que muitas polícias já fazem, coisa e tal, mas dentro do meio corporativo, de investigações internas, entrevistas, ou seja, para investigações internas no meio corporativo, e pelo que colocou e as pessoas foram conversando, interagindo, pareceu uma coisa que estava sendo uma prática feita por várias empresas e pessoas que trabalhavam com investigação. E pelo que eles falaram, foi uma coisa que era muito bem aceita, obviamente, aí eu estou falando meio americano, né? No sentido de que as pessoas se sentiam confortáveis porque garante a verdade gravada do que a pessoa disse. Então, assim, uma coisa que eu não sei se o brasileiro teria essa visão, talvez eu ficaria muito desconfiado, acho que não seria uma coisa que funcionaria no Brasil, mas nos Estados Unidos está crescendo essa prática e cada vez sendo mais utilizada. Na questão de LGPD, né, proteção de dados para questões de tanto gravação quanto declarações de próprio punho. Já tive vários impasses aqui sobre a questão da confidencialidade de quem trabalha com investigações internas, coisa e tal. Quando a gente trouxe, por exemplo, o meu time que tem dentro da Vale uma equipe só trabalhando com esse tema de proteção de dados, coisa e tal, a interpretação deles é simples no sentido de que, olha, se existe um meio motivador, você pode pegar aquele dado e você só tem que garantir que você protege a confidencialidade dele, coisa e tal. O que se entende no meio motivador com quem trabalha com canal de denúncias? É a denúncia. Então, se eu tenho a denúncia como meio motivador, a gente pode fazer tanta avaliação de recursos de TI, de uma forma geral, que é uma coisa autorizada já pelo processo em si, e a gente tem normativo, tem um monte de coisa que embasa isso, mas na visão de proteção de dados meio motivador, tem, pode ir lá e faz. Só tem que garantir com controles, né? Por exemplo, eu tenho várias coisas, redundância de rede, eu tenho proteção, eu tenho monitoramento da própria rede nossa, de se alguém copia, deleta arquivo, coisa e tal. Ou seja, você tem que usar recursos para proteger a informação para que não tenha vazamento. Garantindo isso, eu tendo controles bons e eficientes, cara, o meio motivador é a denúncia, pode fazer e está garantido dentro desse processo. Beleza. Ricardo, sobre a declaração por escrito, né, tanto verbal como a confissão, né, verbal por escrito, vamos fazer uma pausa nessa pergunta aqui dessa pessoa, né, que eu não sei se é homem ou se é mulher, e daqui a pouco a gente volta nela, porque são dois pontos bem interessantes, a gente trata até com uma certa mais parcimônia essa questão também da declaração por escrito. Vai lá, André, o que é que você fala aí sobre gravações? Eu quero mandar um abraço para todo mundo e um beijo especial para a Aninha. Aninha, saudade de você também. E pode ser neutro também, tá? Se for homem e mulher, tem gênero neutro. Tem isso aí também, exatamente. Já tá me corrigindo aqui, é isso aí. Beleza. Seguir na linha. Vamos lá. Mesma linha do Ricardo, porque como é uma associação internacional, não dá para falar, pode gravar ou deve gravar. É muito uma questão, veja a legislação local, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Eles trazem até de exemplo nos Estados Unidos, varia por estado, como lá é uma federação, de fato, né? Tem estado que você pode ter imagem, mas não pode gravar o som. Tem estado que você pode gravar o som, mas não pode ter imagem, assim, não pode ter os dois juntos. Então varia um pouquinho de lugar para lugar. Aqui no Brasil, a questão da gravação, até para responder, acho que muita gente tem essa pergunta, mas no Brasil é ilegal? Não, não é ilegal, você pode gravar.
que assim, a gente tem 3 coisas aqui que tem que pensar. Direito penal, se você gravar sem o consentimento, o que eu consigo fazer com isso? Menos coisa. No civil, bastou você ser uma das partes que não tem problema nenhum. Você não pode fazer uma escuta, que é gravar o que usou uma conversa que você não participou. E no trabalhista? No trabalhista, para você conseguir usar isso para virar evidência, né? Eu separo isso em 2 pontos: informação e evidência. Evidência você consegue usar de forma forense, de forma jurídica. Se você está entrevistando alguém para trabalho, no meio do trabalho, e você não avisa que você gravou a pessoa, você não vai conseguir usar isso na frente de um juiz. É muito difícil você conseguir transformar isso numa evidência, mas não é nem o intuito, normalmente, dessas entrevistas, é usar a gravação contra a pessoa. Agora, como informação, que é o principal que a gente utiliza para conseguir ouvir novamente a entrevista, ver se tem algum ponto mais interessante, um ponto até que o CFI comenta, poxa, anotações. Faça pouquíssimas anotações, foca mais no seu entrevistado, anote só o que for necessário. Na hora da admissão, ele até reforça, anota menos ainda, contato visual, não perde o que ele está fazendo. Então, se você tiver uma gravação, até ajuda, não anota nada. Fica 100% olhando para o seu entrevistado. Então, é muito positivo ter a gravação e você não tem um problema nessa questão. Mas aí a gente reforça o que o Ricardo trouxe, que a Slice tem uma diretriz muito forte nisso e faz todo sentido. Porque o empregador, ele pode investigar as pessoas, ele pode usar os dados ali do meio corporativo, desde que ele tenha motivo para. Motivação lá no caso, a denúncia. Então existe um relatório de auditoria, uma denúncia externa, alguma ouvidoria, alguma coisa apareceu para investigar, você não tem problema para você tratar estes dados para entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. Veja, esse é o escopo, é dentro da sua empresa. Só que é com todo esse cuidado que o Ricardo trouxe. Tá bom, eu trato com um escopo específico, com um fim de investigação. Uma vez que termina, o que eu vou fazer com essa gravação de entrevista? Onde vai ficar guardado isso? Por quanto tempo eu vou deixar isso guardado? Tudo isso tem que estar muito bem delimitado. Uma coisa, por exemplo, que é um risco absurdo, é você, por exemplo, tudo no meio corporativo, mas você grava no seu celular pessoal a entrevista, e aí você tem uma versão dessa entrevista no celular pessoal e uma versão dessa entrevista no meio corporativo. A empresa está correndo um risco gigante de um dia alguém hackear o seu celular pessoal e pegar um monte de entrevista daquela pessoa, né, de entrevistas difíceis que possam acabar com a imagem de algumas pessoas, assim, você vai ter um monte de problema em torno disso. Então o problema não é gravar, se legalmente pode, é como a gente pode agora traçar protocolos para que isso seja devidamente tratado e que não vaze. Acho que é bem nessa linha.